compositor, encenador teatral, ator, escritor, dramaturgo brasileiro. E está aqui no Japão pela primeira vez. Inclusive, eu acompanhei no seu Instagram, eu te sigo lá, viu, Luiz? Ah, No seu o Instagram, meu Instagram pessoal ou do espetáculo? eu acho que é do espetáculo. Tá, porque o meu pessoal, há uns 15 E dias eu não consigo abrir. Eu não você tô vendo. disse de um friozinho na barriga, vim para o Japão pela primeira Friozinho, eu tô vez. morrendo de calor, gente. Como é É que um modo vocês de dizer assim, né? Porque sobrevivem? como é a primeira vez sua aqui no Japão, né? Você Sim. disse. E eu gostaria de saber de você, essa impressão sua, primeira vez aqui na Terra do Sol Nascente, o que que você tá gostando daqui, Eu vi que as ruas são iguais da da Inglaterra, né? A mesma Inglaterra? mão, né? Sim e não. Sim, não? É, Como assim? elas são, Ah, sim, mas algumas coisas são. Por exemplo, eu nunca sei em que lado as pessoas estão usando na autoescada, na escada rolante. escada rolante. É. Porque na Inglaterra nós permanecemos em pé do lado direito e quem quer caminhar, escalar a escada rolante, vai pelo lado esquerdo. Ah, eles deixam Isso livre. é Osaka que usa. Ah. Tóquio é o E contrário. aqui é o contrário, né? Então, assim, quando a gente para de um lado, eles vêm pelo outro. Quando eu paro no lado que eu penso que é correto, eles estão vindo pelo outro. Então, eu sempre estou disturbando o outro. O Japão me fascinou muito desde adolescente. Eu me lembro que eu já não era adolescente, nos anos 80, mas eu quero acreditar que eu era, viu, Sueli? Ahn, Somos dois. exato. Somos eternos adolescentes. Temos que estar aqui hoje brincando. É, meu sonho de morar fora do Brasil era morar no Japão. No Ah, é? Japão, que Sim, legal. sempre foi, sempre foi. Realizou um sonho de vir pro Japão, então, É, agora. e Primeira vez agora no Japão? é a primeira vez, acredito ou não. Há quanto tempo você mora em Londres ali? Na Inglaterra eu moro há 25 anos. Eu sempre morei em 25 Londres, eu anos. nunca morei em outro lugar na Inglaterra. Entendi. Vão completar 25 anos. É engraçado é que era o único país do mundo que eu não queria morar. Eu não queria nem conhecer. Nossa. Ironia do destino. E eu sempre que sonhei em conhecer o Japão, como eu dizia, explico por quê. Na minha adolescência, eu comecei a ler literatura japonesa. Literatura japonesa. E eu comecei a ficar fascinado pelos contos Sim, japoneses e pelos haikais dos poetas japoneses. sim. Aí, eu tenho dois grandes pintores que me acompanharam a vida, que eu amo. Uma é Frida Kahlo, pintora mexicana, e o segundo é Vincent van Gogh. E o Vincent van Gogh, a genialidade dele veio porque ele mergulhou de corpo e alma na cultura japonesa. Sim. Todo o trabalho do Van Gogh é baseado na pintura clássica japonesa e na caligrafia Sim, japonesa. Então eu virei uma pessoa estranha para os meus amigos, porque eu fazia sessões de cinema em casa. Nós Em casa? tivemos videocassete, né? Exatamente. Os primeiros a ter videocassete. Foi incrível, porque eu comecei, eu não sei, não me lembro como é que eu descobria isso, mas eu arranjava cópias de filmes do Akira Kurosawa. Aí eu fazia em casa sessão de cinema Akira Kurosawa. Eu obrigava meus amigos a virem, eles me odiavam, porque achavam que eu assistia aqueles filmes que, entendeu? Eles estavam, sei lá, eles gostavam do Rambo, tudo mais. E eu achava lindo Akira Kurosawa, Trono de Sangue e tudo mais, né? Eu confesso que faz sentido. Eu vivo na Inglaterra, eu sou uma pessoa, eu sou apaixonado por Shakespeare. Eu sou é, é, de corpo e alma, acho que Shakespeare é o grande autor de todos os tempos. E hoje ele ficou muito mais claro para mim, né, como não Sim. inglês, conhecendo e estando vivendo na Inglaterra. Mas minha primeira opção foi Japão, nunca aconteceu. A Sueli, não sei se um dia vai casar comigo. Então aqui continuo eu, sem saber se eu posso viver ou não no Japão como brasileira ou alemão, mas estamos lá. Bom, hoje Vamos. você está realizando, né, vamos dizer, esse sonho de estar conhecendo aqui, né, o país. Olha essa voz, gente, eu quero essa voz para mim. Sim, e de uma forma que eu nunca imaginei, né? Fazendo contos de um dos principais autores da literatura brasileira, que é considerado o mestre do conto na literatura brasileira, e que escreve o que nós
o que é conhecido como o autor dos haikais no conto brasileiro. Eles não são literalmente, né, em verso e métrica como os haikais dos poetas japoneses, mas pelo minimalismo de palavras. Hoje o Dalton consegue contar um conto inteiro, Sim. contar um conto é até redundante, mas ele consegue te dar todo um pano de fundo, toda uma história a partir de pouquíssimas palavras. E quando você olha e fala assim, esse projeto já começou há muitos anos, né? Além de Japão, né? Tem algum outro país que você já foi a trabalho, levar sua peça? O espetáculo começou em novembro do ano passado, eu chamo de espetáculo show, eu nunca sei o que que é uma lei, né? Porque assim, na verdade ele é um work in progress, porque nós ainda, o complicado para mim e para a Lala Escremin, que é a diretora do espetáculo, é a seleção dos textos do Sim. Dalton. Dalton tem quase 700 livros, até contos escritos, está com 99 anos, escreve diariamente. Diariamente. E cada vez que você recebe um texto dele, fala assim, eu quero usar esse texto, né? Eu quero ver isso. E tendo contato com textos, se você me dissesse assim, quantos textos você gostaria de apresentar hoje, eu falaria todos os 700 que ele escreveu. Bacana. É conta, né? Seria mais longo do que um filme do Akira Kurosawa. Exatamente, é. Então, o nosso grande problema, isso não é um problema, mas o desafio é conseguir encontrar os textos que nós queremos para esse trabalho. Eu acho que nós estamos chegando lá. É um trabalho que é ainda de pesquisa, que ainda está sendo desenvolvido e que hoje está no Japão. Faz muito sentido. Eu não enxergava isso em novembro, quando começou na Holanda. O Sim. espetáculo começou o trabalho começou em Amsterdã. Amsterdã. E de repente, sabe quando começa a tocar sinos na sua cabeça, dizendo assim, que você acorda às 3 da manhã, Aham. você faz isso, Sueli? A gente acorda às 3 da manhã, né? E fala assim, tive uma ideia, eu escrevo. Então, eu estava andando no Museu Van Gogh, em Amsterdã, e eu parei por acaso e li um trecho de uma carta do Vincent para o irmão Theo. E eu falei, gente, eu estava passando por cima de uma informação muito importante. Essa fascinação do Van Gogh pelo Japão. Pelo Japão. E eu tenho que me aproximar dessa linguagem novamente, porque na adolescência, como eu Sim. te disse, eu tinha uma fascinação. Parece que minha adolescência foi ontem, mas não foi. Eu estou com um pouquinho mais de idade. E essa apresentação aí, tu apresenta mais para o público brasileiro? Ou tu Então, sempre a ideia é levar diferente do passado. Eu lembro que quando eu cheguei em Londres, você falava assim para um artista ou para qualquer brasileiro, né, assim, falava assim: "Ai, eu sou brasileiro, faço teatro". O outro falava assim: "Ai, que bom, tchau". Né? Não tinha uma rede. Aham. Eu acho que passados quase 25 anos, hoje a realidade é outra, né? Eu faço a direção artística de um evento de literatura brasileira, que é o Pendura e Conta, que a Sueli participa, né, Sueli? Sueli tá Desde o presente. primeiro. Aham. O ano passado ela arrasou, arrasou mesmo, de verdade. E o ano passado nós tivemos um formato diferente, né, Sueli? Sim, sim. Nós tivemos assim, eu vou passar mais para perto da Sueli. Nós tivemos assim. ahn, algumas cidades que as diretoras, produtoras, Dona Luísa Monteiro e Ângela Cardoso queriam era algumas cidades serem representadas por Sim. brasileiros, pela Aham. comunidade brasileira. E elas queriam, por exemplo, nunca houve brasileiros no Oriente Médio participando. Eu falei, gente, eu tenho minha amiga Bia Franzolin, que é atriz, que foi com quem eu dividi palco em Portugal em 1987, a primeira vez que eu apresentei fora do Brasil. Que legal. E eu falei, a Bia mora em Dubai, eu convido ela para participar e a Sueli conhece virtualmente a Bia. É,
E esse projeto ia ser encerrado, né, o ano passado, encerrado o ano de 2023, agora estamos preparando 2024. Ele ia ser encerrado em novembro. E surgiu a oportunidade de estarmos juntos em Amsterdã. Luísa, eu, Ângela e Isabelle Neri, que trabalha também na Ilíada. Ahn, Quando eu vi a Luísa, na verdade, realiza um grande evento que já acontece há 10 anos, que é um festival de arte e cultura brasileira na Holanda, que comemorava a sua 10ª edição. Sim. E eu, muito intruso, falei, você não quer levar teatro para ir? Ela é uma apaixonada por teatro. Ela falou, claro, vamos fazer. E eu falei, não, vamos. E resolvemos que eu fui. A princípio, eu falei assim, vou fazer Fernando Pessoa. Fernando Pessoa. Aí eu falei, não, acorda, vamos fazer Dalton. Lala e eu já tínhamos o plano de fazer Dalton há 24, 25 anos atrás. O Dalton não dá direito autoral a ninguém para que leve para palco os seus textos, e ele nos deu em 2000. Legal, bacana. Aí, o ano passado, quando nós voltamos a perguntar assim, sutilmente o que ele, se ele consideraria, ele amou a ideia que nós tínhamos de levar a literatura brasileira para os brasileiros que estão fora do Brasil, ou descendentes, ou já a primeira geração, a segunda geração, de brasileiros que saíram do Brasil e acabaram se estabelecendo no exterior, no Japão, no Canadá, sei lá onde, enfim. E a pergunta era para onde nós vamos depois. Mas para onde vocês vão depois? Segredo. Segredo. Mas é uma cidade que eu amo, já estive. É? E ela é tão fascinante quanto Tóquio, mas não tão perfeita. Entendi. E o seu começo no teatro, essa paixão, porque eu tava vendo você ali, você é muito detalhista. Lógico, todo mundo gosta de uma coisa bem feita, né? Aquela paixão pelo que faz. E o seu começo no teatro, como que aconteceu isso, a sua paixão, até hoje, até esse momento que você vive no teatro, levando para outros países, né, o seu Eu, trabalho. eu sempre falo que as pessoas falam assim, "Não, eu penso muito nisso, como é que começou isso? De Fora onde eu-" pedindo para mamar para tua mãe. Exato, eu já nasci dramático. É, eu me lembro, até escrevi um conto, durante a pandemia tivemos uma atriz e produtora brasileira me convidou para fazer lives, que estava todo mundo fazendo lives, Fazendo e a live, gente sim. precisava se reinventar, né? E eu acho que é uma linguagem que veio para modificar mesmo, e nós não podemos deixar só lá, não, quando ocorreu, tem que continuar usando. Tem. O que as tecnologias nos possibilitam, né? Exato. Então, assim, eu tenho eu tenho gente da equipe que está em Dubai, eu tenho gente que está no Brasil, eu tenho gente que está diferente, porque nós fazemos reunião online e isso é possível, entendeu? A execução é um espetáculo fácil de viajar, porque é uma pessoa, então tinha todas essas questões a favor. Mas, enfim, quando a Mazé me convidou para fazer, eu pensei assim, posso escrever? Ela falou, pode, eu escrevo algumas coisinhas, né, meus rabiscos. E deu muito certo, assim, os dois que eu escrevi para ela, que foram legais, assim. E um deles era mais ou menos sobre isso, contando, é um conto sobre como é que inicia essa história. E foi mais ou menos assim. Minhas irmãs me levaram para assistir Romeu e Julieta Romeu e Julieta. na escola. Eu tenho uma diferença muito grande das minhas irmãs. Da minha irmã, eu tenho uma irmã que mora no Japão, Que que é legal. que é a primogênita. E daí, entre eles, que eu chamo da primeira safra, é, é, e eu, então tem a minha irmã que mora no Japão, a primeira, daí a Ivone que mora no Brasil. E entre eu e a Ivone são 12 anos Que de diferença. diferença. Eu vim muito tarde, né?
Raspa do tacho. Raspa Raspa do tacho. de tacho. E o que acontece? Quando eu ah, estava na escola, era horrível, porque, né, eu sou de Abril, eu sou de Satanares, né, Satanás. do signo de Satanares, né, assim, tem que ter muita boa vontade para aguentar. Ariano. Ariano, Ariano. Satanares não é fácil, já entra dramático na vida, né? Então, assim, e agora imagina, né? Com sangue de pai alemão, Hum. né? O Thiago, coitado, ali em cima, falou assim: não é assim, é pra lá, Tiago, é ele pra lá, viu como funciona, né? entendeu? Quase deu um chute na bunda. Porque ali em cima, né? Ou como agora, né? Se ele começar a fazer assim, corta, cala a boca. Eu falo muito, não? Então, o que acontece é que minhas irmãs me levaram para ver o Romeu e Julieta. E eu nem sabia que era um Romeu e Julieta, mas enfim, eu estava lá, com 6 aninhos de idade. E eu descobri uma coisa que ninguém sabe sobre Romeu e Julieta. Fala aí, conta aí, conta aí. Segredo, hein? Não, Até hoje. Eu estava sentadinho, minhas irmãs ao meu lado, e o Romeu passou. Ah! E a capa dele cobriu a minha cabeça. Entendi. E quando eu senti aquele. Eu nunca tinha sentido o contato daquele tecido em mim. Quando aquele tecido me tocou, eu lembro como se fosse hoje. Eu achei aquilo maravilhoso. Sim. Eu achei o universo ali onde que estava falando comigo. Ele abriu portas assim. Sim. Pela diferença, eu falava da diferença de idade, eu cresci muito sozinho. Eu cresci Sim. numa casa muito grande, com muros altos, e eu não tinha acesso lá Que fora, lugar do Brasil você? no interior de São Paulo. Interior de São Paulo. E eu estava no. Então, assim, né? E aquela coisa, você tem tudo em casa, não precisa sair. Então eu brincava sozinho. A minha amiga era a árvore do quintal, era o cachorro. Sim. Minha cachorra era Cici, imperatriz da Áustria. Áustria. E ela me seguia, que era uma piquinês. Então, o que que acontece? Eu senti aquele tecido e vi Romeu jurando amor a Julieta morrendo de amores pelo Romeu, e aquela fantasia, aquele mundo de fantasia, e de repente eu estava atrás do palco, no real. Ali Então, surgiu o toda. lúdico e a realidade se misturaram. Sim. E como eu sempre fui muito lúdico, de brincar muito sozinho, de conversar sozinho, de ter amigos invisíveis, porque eu não tinha ninguém da minha idade para brincar. Então, o que acontece? Quando eu vi que, na verdade, o Romeu estava beijando, era minha irmã atrás do palco. Era sua irmã? Porque daí eu descobri o que que era o lúdico. Eu não sabia essas palavras. Mas eu descobri que havia uma fronteira, que lá na frente era exatamente o que eu fazia na garagem do meu pai. Era coisa que estava na cabeça de alguém, que alguém tinha inventado aquela história. Mas ali atrás estava acontecendo alguma coisa que eu também vivia. E ali eu descobri que, na verdade, o Romeu não estava apaixonado pela Julieta. Ele estava beijando minha irmã. E isso começou assim. Entendi. Daí, um dia, me perguntaram na escola, o que que você quer ser? Eu falei, eu quero ser ator. Mas até lá eu já tinha estreado. Porque no dia seguinte que eu vi o Romeu e Julieta, eu nunca achei aquele tecido. Mas eu desmontei os guarda-chuvas da minha mãe. Eu tô aqui não sei como, porque ela quase me desmontou vivo, porque a gente apanhava de vara. E o que acontece? No dia seguinte, Cici, a imperatriz da Áustria, uma cachorra pequinês, está no alto de uma escada dobrável, dizendo Romeu, oh Romeu. E eu entro pelo quintal. Com as capas dos guarda-chuvas. Eu quebrei o rodinho da minha mãe, o Sueli, para fazer de espada, com aquele negócio correndo. Trepo na escadaria, com uma capa feita de guarda-chuvas. A família inteira ficou sem guarda-chuva. E eu começo assim, Julieta, Julieta. E quase que eu beijei a boca da pequenez. Da pequenez. Enfim, e foi assim que começou. O resto Que é tudo legal, história e bacana. brincadeira.
Inclusive, você fez um último trabalho no Brasil que foi a colônia penal, né? Que foi No Brasil, Barretos. há muitos anos atrás, eu fiz do Kafka, como ator, sim. Como Sim, ator como no ator, é. Brasil foi, Aham. mas depois eu fiz, escrevi um texto que se chamava Mulher de Almodóvar, para uma Sim. companhia. Já tive algumas coisas assim E que você fez algum curso de teatro, alguma eu fiz, coisa? a forma de fugir de casa. Meu pai, né, alemão, engenheiro, queria que todo mundo fosse engenheiro. Quando eu falei assim, eu vou fazer teatro, meu pai falou assim, suma da minha casa. Não, ele não falou isso, não. Mas eu tive que provar que eu queria fazer isso. Sim. Então, assim, no ano em que eu entrei na universidade, a primeira universidade eu fiz como ator. Haviam 80 lugares, duas turmas de 40, para não sei quantos mil lá, né, 600, 900 pessoas inscritas por cada curso. Cada curso. Eu passei em 4 lugares. Porque eu sentei por um ano, eu fui em um aniversário, fiquei 10 minutos em um ano, porque eu sentei e falei, eu preciso estudar para mostrar para o meu pai que eu não vou ser engenheiro. Eu vou brincar de Romeu a minha vida inteira. Mas não vou me matar no final. É. E o que acontece é que daí eu fiquei na universidade por muito tempo. Eu fiz uma universidade como ator. Aí que eu descobri que eu era diretor de teatro. Diretor. Daí eu fiz direção e daí eu fiz uma pós-graduação em teatro contemporâneo e 30, não pode falar em época. Alguns dias atrás, há mais de 30 anos atrás, eu escrevi sobre a mulher negra no teatro brasileiro. Porque eu me foquei sempre em falar, os meus textos sempre vão ter um foco muito grande, uma importância muito grande à mulher. E raça é uma coisa que me interessa muito, raça negra sempre me interessou muito. Eu não conseguia entender por que na minha escola havia apenas um menino negro. Eu nunca entendi isso. Sim. E aí, quando eu estava na universidade, a pessoa, essa senhora, que uma das orientadoras, falou assim: "E você quer escrever sobre o quê?" Eu falei: "Eu quero escrever sobre mulher." Ela falou: "Ah, é? Que bonito." Eu falei, preta. Ela olhou para mim e falou: "Tá perdido." Eu falei: "Por quê?" Ela falou: "Vai ser dificílimo achar publicações no Brasil." Aham. Agora o mundo está mudando, Sim. ainda bem. Mas realmente foi muito difícil encontrar material. E na E foi Europa, isso. como que funciona na questão financeira para você fazer uma produção teatral Tão difícil quanto aqui ou no no Brasil? Brasil. Na Inglaterra tem o Arts Council, né? Aham. Você pode mandar projetos e tudo mais, eles são. Mas aí depende de você, qual é a sua prioridade. A Ilha né, da Alta Trevisan, por exemplo, é participativa, cooperativa, cada artista entrou com a sua participação sem, sabendo que é impossível ter contratos trabalhistas e tudo mais. E quando surgiu a oportunidade de haver um cachê pago ou um retorno financeiro, nós dividimos cooperativamente, de forma igual. Eu não quero, né? Porque se você for legalmente pelos sindicatos, o Sim. ator ganha mais que Aham. a cantora ou a figurinista ou não sei o quê. Eu não gosto dessas coisas, não. Entendi. O Miguel comentou que em tantos outros lugares chiques aí para tu apresentar o teu espetáculo, tu escolheu aqui a Restart Community, a comunidade brasileira aqui em Oizumi. Como é que tu descobriu a Restart Community? Como é que tu ouviu falar Então, na sobre? verdade, foi muito engraçado porque o meu partner trabalha para a companhia aérea britânica. E é a primeira vez que ele viria para o Japão. Ele trabalha há 34 anos para a companhia, mas é a primeira vez que ele vinha ao Japão. Sim. E eu virei e falei: "Posso ir com você?" Ele falou: "Claro." Eu não voava desde. Quer dizer, eu voei para Amsterdã. Pode falar qualquer coisa? É, Pode, fica à Eu vontade. quase caguei na calça. Ah, Eu sem sempre amei problema. voar, mas eu tive uma infecção muito séria com a Covid. Eu quase morri no início da No Covid. início. E isso causou abriu gavetas que eu nunca tinha visto. E os últimos 2 anos eu Sim. passei tentando descobrir o que era isso, assim.
é muito, mexe psicologicamente de uma forma assustadora. As pessoas não têm noção. Nível mundial, né? É. É assustador. E numa ocasião, no primeiro pós-Covid, nós sempre vamos a Portugal, né? Ele é português, ele tem uma casa em Lisboa, então vamos ver a mãe dele e tudo mais. E ele foi uns dias antes e eu estava indo. Eu não consegui. Eu parei e travei completamente. Eu me lembro que nevava em Londres, nunca neva em Londres. Esse dia nevava. E ele me ligou e falou assim: Olha, tá tudo certo para você embarcar. E eu falei assim: Não vou. Eu não consigo. Eu peço desculpa, eu não consigo. E foi horrível. Foi horrível, assim. Foi um período maior também para 2020? entender. 2020? Não, já 2022. 22. Que eu falei, não. Então eu estava negando ainda o contato com as pessoas. Não porque eu acreditava que eu ia ser contaminado novamente. É porque foi sempre pelo contrário. Eu sempre acreditava que havia algo em mim que podia matar as pessoas. E isso me assustava muito. E daí eu resolvi. Enfim, literalmente essas coisas vão sendo resolvidas. A primeira viagem foi a Amsterdã, e a primeira nos últimos anos eu ia pelo menos 2 vezes por ano ao Brasil, eu não vou a 5, e uma das coisas foi essa coisa de negar estar próximo de pessoas e tudo mais, principalmente por muito tempo em lugares fechados por piras, né? E a primeira vez vindo ao Japão, cá estamos. E quem é que te apresentou? Ah, é verdade, perdão, olha só. Daí eu liguei para a dona Ângela Cardoso, lá em Bruxelas, e falei assim: Ângela, lembra uma pessoa que participou uma vez do Penduriconta? Ela falou assim: essa pessoa. Eu falei: certo, é a única pessoa que você conhece no Japão, porque eu pensava em fazer a Ilíada lá, da autotelevisão. Ela falou: claro, fala com o Miguel. E aí surgiu o Miguel na minha vida, e eu cheguei ontem de manhã. Eu apresento aqui hoje à noite, daqui a pouco. E amanhã, às 5 da manhã, eu estou saindo do hotel Do hotel. e estou voltando para Londres. 16 horas de viagem, porque não dá para sobrevoar a Rússia, então a gente vai pelo lado Tem que contrário. ir ao contrário, exato. É. E conta pra gente então um pouco desse trabalho seu que você vai mostrar pra nós daqui a pouco aqui. A peça? A peça teatral, inclusive esse texto O trabalho. do Dalton Trevisan, que ganhou o Camões de Literatura em 2012, se eu não me engano. Tá, eu vou fazer uma pequena correção aqui. Esse Tá. texto não é esse texto que ganhou o prêmio Camões. Ah, tá. O Dalton ganhou o prêmio Camões por honra ao mérito Ao Dalton, tá. pelo conjunto total de sua De obra. sua obra, exato. Esse texto Ah. não é um texto escrito para palco pelo Dalton. Sim. O Dalton é um autor de contos. Sim. Nos deu a permissão de selecionar contos para que a gente Pudesse. fizesse uma experimentação como leitura cênica, como leitura dramatizada, e isso está agora caminhando. Nós estamos entendendo o que é. Eu sou Caxias, eu gosto de enfiar o meu nariz em algo, num livro, e ir buscando outros ao redor. Então, assim, por exemplo, vou sempre considerar o Massi, que é um dos maiores críticos de Dalton Trevisan no Brasil, e ele acredita que o Dalton nunca escreveu contos. Sim. Ele diz que o Dalton escreve um único livro que nunca termina. Por quê? O Dalton sempre repete, as personagens não têm nome. Quando tem nome, é Maria e José. E tem sempre narradores ou personagens. Se tem nomes, eles são... mas sempre tem uma repetição de contos. O Dalton reescreve muito. Aquilo que ele publicou há 5 anos atrás, ele pega hoje, ele mexe completamente, o que nenhum autor faz. Ele transforma aqui, Ele novamente. ele modifica, porque ele modificou no decorrer dos anos. E isso é fascinante para mim, né? Não é uma coisa estática. Mas é um desafio você selecionar isso, né? Porque quando você vê, você está com vontade de usar todos os textos e simplesmente
Não é um texto de Dalton Trevisan, é uma seleção de textos dos últimos anos que ele escreveu, ele de muitos escreveu. anos, aliás, que ele tem escrito. E daí, com muita dor, a gente vê coisas maravilhosas. Fala, não, fica de lado esse. Nossa, eu penso, como eu te falei, ele é um work in progress, porque o desafio ainda é seleção de textos. Por isso, eu não faço ainda totalmente memorizado com marcas de cena, porque eu estou descobrindo. É um autor muito difícil. Ele é E ele muito. representa muito para a literatura brasileira, né? Muita coisa. Ele é considerado o mestre da Existe literatura algum outro escritor da literatura que você já trabalhou, fez alguma coisa, ou é brasileiro. brasileiro, Brasileiro. ou pretende fazer ainda? Tem alguma coisa assim em mente? Nossa, deu um branco. Cansaço, né? É porque eu vi que você gosta de ler muito, tem livros de Roberto Freire, né? Tenho, eu cresci, a minha adolescência, eu não sei o que você mais notário, né? Minha infância até apareceu, virar Romeu. A minha adolescência, a adolescência é uma coisa estranha, né? A gente fica revoltado, fica, né? A gente vê umas coisas estranhas. A minha foi de enclausuramento. É, eu me entediava muito fácil, assim, sabe? Eu gosto de sofrimento. Eu acho que sofrer é lindo. Eu acho que tudo que vem de sofrimento é mais bonito, Né? sabe? É, acho amor muito chato, sabe? Romeu e Julieta. Ah, não, é bom que morram no final mesmo, Inclusive tem sabe? um livro, Sofre bastante. esse livro você leu, não leu? Sem tesão não há solução. Eu Nossa, eu achei não lembro quando eu bem, li isso. Eu tô achei relendo bem agora. interessante assim O título. o título É, do o livro. Freire é provocativo aí. É porque a gente, quando vai entrevistar uma pessoa, conversar com uma pessoa, a gente tem que saber um pouco, né, da trajetória da pessoa. Não é só chegar aqui, né, e Ah, fazer tipo mas eu gosto qualquer de ler qualquer pergunta, né? coisa. Eu gosto de ler qualquer Entendeu? coisa. Eu acho muito chato Já essa que coisa você. assim, intelectual, sabe? Não, As questões. exatamente. Não, gente. Como Aí eu falei palavrão. você é já um ator, vamos dizer, consagrado, né? Não, não sou Teatro. não. É, mas, né? Não quero ser. Tampouco quero Saiu até um ser. burburinho no Brasil uns tempos atrás, eu não sei o que você acha. Hum. É uma opinião, né? É até uma curiosidade minha, referente a algumas atores e atrizes já consagrados também. Eles estavam meio que criticando alguns YouTubers, essas pessoas que fazem vídeo pra internet, e hoje em dia eles estão atuando, né? Eles estão atuando na TV, querendo atuar na TV. E alguns são contra isso. Esses YouTubers que não. Tipo, eles não têm uma experiência com televisão, né? Sabe, eu acho difícil. Eu acho difícil eu te dar uma opinião sobre isso, porque eu não vejo televisão há Aham. anos. Eu acho que eu vou virar um Dalton televisão um Da dia, sabe? televisão. Eu vou ficar em casa 30 anos. O Dalton está recluso há quase 30 anos. Não se deixa ver, não fala com ninguém, tem um núcleo restrito de amigos. Entendi. Ahn, Bom, vai fazer 100 anos, né? não é só por isso, né? É pelo fato que, assim, o foco dele sempre foi o trabalho. Sim. Eu acho que, se você comparar Dalton Trevisan se você me perguntar com quem eu comparo com Oscar Wilde. Estão. Oscar Wilde, não, né, pelo tipo de literatura, lógico, mas pelo cuidado com a palavra, cuidado com o idioma. E isso tudo tem um preço, né? Você vai ver hoje nos textos que selecionamos, o texto final é o texto que ele diz quando ganha o prêmio Camões. E, sabe, quando a gente é jovem, a gente é muito cheio de ilusões, né? Eu Né? lembro quando eu entrei na faculdade, um professor vinha e falava assim: Você, o que quer fazer quando sair da faculdade? É, 11 em cada 10 queria ser ator da Globo. Ator da Globo. Gente, a Globo hoje não é nada, Não, exatamente. né? YouTuber, possivelmente, ou sei lá o que é melhor do que ser Todo mundo quer Globo, ser né? É, Então, assim, eu não sei. Eu não sei quem está no exatamente. Brasil fazendo o quê. Eu não vejo televisão na Inglaterra. Eu não vejo televisão em no lugar do mundo. Eu acho televisão um veículo ultrapassado, antigo, chato, equivocado. E eu não sei quem está lá. Entendi. Eu tenho amigos que fazem trabalhos com pessoas
em televisão e tudo mais, e já aconteceu de eu estar no restaurante do lado de alguém e tudo mais, e meu amigo sempre me corrige, né? Meu melhor amigo Milton sempre me corrige, porque um dia chegou uma pessoa e ela falou alguma coisa, eu falei, querida, a gente está almoçando, né? Eu tô com meu amigo, eu viajei 13 horas de voo para ver ele, né? Não nos interrompa, eu sou bem germão, né? Alemão, assim, nesse sentido. Aí ele falou, não, fala assim, porque ela é fulana de tal. Oi, perdão. Eu falei, não sei quem é fulana de tal. Ai, agora ela é importantíssima na televisão. Eu falei, pode falar cu aqui? Eu falei, meu cu pra ela, gente. Entendeu? Não interrompe a pessoa falando, né? Não interrompe a pessoa almoçando. Eu não sei quem tá lá e também não me interessa. Entendi. E hoje, então, também a participação da Sueli Gucci, né? Gucci. 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 Se eu fosse Gucci, eu sempre falo, se fosse Gucci eu não estava aqui. Eu estava na Itália. Vira Gucci, vamos virar. Você é da onde, do Brasil? Eu sou paulistana, Paulistana? tenho 31 anos no Japão. Vamos agradecer aqui ao Luiz, né? Que já vai se preparar, né? Pra... Ah, Luiz sim. tem que Eu se tenho uma preparar. penca de pergunta, mas infelizmente tu Quem vai se sabe uma apresentar daqui próxima meia vez hora. do Luiz aqui no Tem uma Japão. penca de pergunta? Pergunta pra Sueli. Tem. Eu vou me trocar, gente. Tá, então Sem problema. a gente vai encerrar por Tá, aqui vamos então, fazer em e a 5 próxima minutos. entrevista Vai, a gente vai lá, Sueli. entrevista você então. Tá? Tranquilo. Tá ok, então. Posso ir? Muito Pode, fica à obrigado. vontade. Desliga a câmera, tô de fora. Muito obrigado, viu, Luiz? Obrigado, gente. Obrigado mesmo. Ó, prazer Eu em espero que eu recebê-lo tenha aqui, viu? respondido. Eu espero. Imagina, E a tranquilo. ideia é essa. Não quero ser consagrado, não quero ser celebridade, não quero ser Gucci, nem quero ser Guta, aquela Guta. falsificada do Mercadão. Eu quero ser eu quero fazer para as pessoas, eu quero falar, eu quero estar em contato com o pessoal do Restart Community. A Sueli, para mim, é a maior profissional do mundo. Chegou aqui maquiada, linda, saiu do hospital essa manhã. Eu admiro essa mulher que ninguém entende, entendeu? Eu quero as pessoas que fazem diferença e causam Isso. impacto Impacto na sua na comunidade. comunidade. Exatamente. A minha comunidade hoje é o Japão. Eu estou me sentindo um cidadão japonês. Não. Por quê? Porque hoje né, a gente pode transformar a vida de alguém, né? Ah, Com Fazer mais certeza. legal, Aham, com né? certeza. Nós todos sucateamos. E só para encerrar, Sueli, o Dalton fala muito disso, a gente vai ver hoje à noite. Ele retrata as pessoas que ficaram à margem, né? Sim. Posso me tocar? pode, não. Fica à vontade. Muito obrigado pela sua presença, viu? Aqui Arigato. com a gente. Arigato. Tô É um ansioso prazer agora. conhecê-lo. Ok, obrigado. Prazer sempre meu. Nada. Então, Fui. encerrando por aqui então, né, Né? com a presença do nosso Do amigo Luiz, da Sueli, que vai estar Vou tá também lá. nos prestigiando aí no palco. É só uma participação especial que o Bencar pediu para mim participar, né? Na Uhum. verdade, né? Há quanto tempo de Japão? 31 anos. 31 anos. 31 Que maravilha. Vocês, como é que vocês se conheceram? A questão foi a seguinte, sabe? Eu tenho, na verdade, contatos pelo mundo inteiro, porque eu vim para o Japão como trabalhadora, como todo mundo. Tive uma série de problemas, por problemas de saúde, eu não posso mais trabalhar em fábrica. Sim. E passei até hoje passo por vários procedimentos médicos, cirurgias, tudo. E aos 47 anos, eu resolvi que eu ia fazer um show. Entendi. E eu organizei uma festa de aniversário onde eu montei uma banda e eu subi no palco e cantei a primeira Olha vez. só. E de lá pra cá eu não parei. Não parou mais. Que música? Que música? Foi dia 13 de setembro de 2009. Estou fazendo 15 anos esse ano, essa semana, Daqui uns dias já. né? E eu comecei como cantora de samba. Sempre gostei de samba desde o Brasil, né? E hoje eu interpreto vários ritmos de música brasileira. A maior parte do meu público, na verdade, é japonês, Ó, né? Mas eu participo dos festivais, normalmente, né? Yoyogi, Aham. participei aqui em Guma, no último festival no Brasília Day de Guma. Participei das 2 outras edições de Hamamatsu. Esse ano, infelizmente, não vou poder participar em Hamamatsu, né? Mas é um trabalho gratificante. Hoje eu sou conhecida como cantora, divulgadora cultural, faço entrevistas também. Sim, bacana. Tem um programa, me pediram para ser apresentadora de um programa de rádio, de uma web rádio lá de Fortaleza, Fortaleza. onde eu falo sobre música brasileira e toco a música brasileira, eu faço a seleção, falo das músicas e eu sou pesquisadora cultural, né? Então eu toco uma variedade de músicas que muita gente não costuma tocar, não Exato. costuma ouvir, não sabe, não conhece.
Minhas apresentações no festival mesmo, eu faço uma viagem pelo Brasil. Eu toco carimbó, eu toco Que frevo, legal, muito bacana isso. forró, já com os dançarinos todos no Sim. palco. E a minha banda é só japonês. Ah, é? O japonês, tirando os japoneses da sua banda, aqueles que estão prestigiando o seu show, o seu trabalho, tem algum estilo assim que eles gostam? Ah, toca isso, tipo, sei lá, uma MPB, um samba, Olha, eu vou te posso ou é dizer, diverso? não, é muita coisa. E assim, o japonês, ele conhece muito mais samba do que os Os brasileiros que foram brasileiros, pra né? lá. Você tá entendendo? Então, se você falar em questão de MPB, bossa nova, Aham. samba, né? Mesmo hoje em dia eles adoram forró, Forró, né? tá entendendo? É, boi bumbá, que eu também Hum, faço, boi bumbá. Eles têm verdadeira adoração por uma essas coisas paixão, né, pela música. diferentes. Aham. E eles querem aprender cada vez mais, né? Acaba aprendendo mais que os brasileiros. Sim, sim, sim. Eu falo que meu trabalho é muito gratificante quando eu falo com o japonês, que eu vejo o interesse do japonês Hum, de conhecer aquilo, de explicar. E eu falo assim, eu falo, eu trabalho também em questão de comunidade, eu faço parte do Conselho de Cidadãos do Consulado de Tóquio, né? Tóquio. E eu falo assim, olha, gente, cultura é muito importante, porque você tem que saber a sua história, de onde você veio, de onde seus pais E vieram. cultura não é só um estilo de música que o Brasil tem. Não. Tem inúmeros estilos É tudo, musicais. é a mesma Eu, coisa. Eu estou muito feliz de estar fazendo no Benca de trazer uma peça de teatro, porque teatro e literatura são coisas que não são divulgadas aqui no Japão para os exatamente, é. brasileiros. Eu conheço uma pancada de escritores brasileiros nos Estados Unidos, na Europa, tem um monte de gente escrevendo, publicando, fazendo sucesso, participando de feiras de livros fora do Brasil. E no Japão nós não Não temos, temos isso a gente ainda. carece disso né? aí, né? Essa questão conheci o Benkart por causa do Pendura e Conta. Na verdade, eu fiz esse contato com esse pessoal por causa do Pendura e Conta, né? Porque na época o Edilson Quindio, que lá de Nagoya, ele fazia parte do CRBE, como o Miguel, né? E tem o grupo cultural lá. E esse projeto do Pendura e Conta é do CRBE, né? Da Sim. parte cultural do CRBE. E é o quê? É falar sobre uma coisa que mistura muita coisa, uma coisa tradicional do Nordeste, mas na verdade historicamente tem muita coisa a ver com o Japão também, Sim. né? Porque o que é xilografia, Uhum. né? São os cordéis, Os cordéis, né? né? E a xilografia e os cordéis eles desenvolveram de uma forma totalmente diferente no Brasil. É uma coisa única nossa, Uhum. né? Então esse projeto é divulgação de cordéis, Sim. né? E eu falo, é uma arte completa, porque você vai contar histórias que misturam a cultura daquele povo com desenhos, né? Exato. Com escritas, Uhum. com rimas, com música, Uhum. né? Então eu falo assim, isso é uma coisa riquíssima, só que não é divulgado. Uhum. É, falta muito, né? Não é Até, divulgado. no Brasil também não é tanto assim, né? Mas na Sim, parte sim, do sim, é mais no Nordeste. Nordeste, né? E assim, as ligações, na verdade, a pandemia para mim foi uma bênção, né? Porque eu consegui desenvolver, fazer contatos muito mais quando acontecia a pandemia por causa da utilização da internet. Sim. Uhum. E me surgiu essa oportunidade do pessoal lá da Rádio Fortaleza me convidar para apresentar um programa lá para eles, né? Eu também conheci um pessoal que estava lançando uma revista, uma digital editada na Itália, Na Itália. né? Brasileiros que moram na Itália e em outras regiões, mas a base é da Itália, é uma ligação entre a Itália e a Bahia, e eu sou uma das cronistas dessa Sim. revista. Todo mês, desde que ela abriu, eu escrevo para eles todo mês, né? E foram feitos contatos assim, né? Então eu faço entrevistas também por exemplo, esse programa da Web Rádio de Fortaleza. Normalmente, uma vez por mês, esse mês aqui nós vamos falhar porque eu tive hospitalizada até semana passada, né? Eu fiz mais uma cirurgia. E eu entrevisto
pessoas ligadas à música. Então, já entrevistei Roberto Menescal, Aham. Marco Sabino, Marco entrevistei da Sabino, última sim. vez, o Del Feliz, que teve participando dos festivais, né? Muita gente, Edinardo, Edinardo. né? Então, eu entrevistei várias pessoas conhecidas e às vezes eu boto alguns não tão Não, aham. conhecidos, né? Que é para a gente falar de música, para falar do trabalho dessas pessoas, é para Divulgar, né, divulgar. o trabalho desses. Exatamente, Tão né? difícil, né, a vida de um músico para ele viver daquilo, né? As pessoas não têm ideia, porque eu falo assim, as pessoas não entendem todo o trabalho, porque hoje todo mundo fala assim, no meu tempo, ninguém queria ser jogador de futebol e cantor. É, Ninguém só ia ser porque gostava. Uhum. Hoje em dia todo mundo quer por causa da fome e do dinheiro. do dinheiro, Hum. exatamente. Eu Mas falei assim, é difícil, né? eu falei assim, não é assim. Aquilo você tem que amar muito aquilo, você tem que saber que vai te dar dor de cabeça, né? Você vai enfrentar muita coisa, você vai enfrentar muita gente que vai querer te arrastar, passar o pé. Você Exatamente. está entendendo? E tem que ter dedicação, né? E às vezes as pessoas também, os fãs também têm que entender que o artista é uma pessoa, É, é um exatamente. ser Tem o humano, lado ser humano, exatamente. né? Então às vezes as pessoas não entendem isso. Uhum. Eu trabalho muito com internet, né? Mas eu fico, às vezes eu fico horrorizada, porque eu falo assim, as pessoas hoje utilizam a internet de uma forma tão malévola, Uhum. né? Porque há pessoas que eu falo assim, essa pessoa, ela tá afim de assistir o vídeo do outro só para criticar, Uhum. Mas hoje em dia a internet tem né? bastante disso E hoje. eu falo assim, tem tanta informação boa na internet. Uhum. Se eu só soubesse como era difícil a gente ter que marcar hora na biblioteca, pegar o livro, Exatamente. É, marcar, aham. Hoje tem, escrever, né? né? Então, você vê como é fácil hoje ter informação. E saber selecionar, porque também tem muita informação Não errada, tem um filtro, né? né? Uhum. Então, gente, o básico é isso. Se eu for falar da minha vida aqui, ele vai Né? ficar 3 horas aqui. Oh, bacana. Bacana, Você Sueli. é da onde aqui do Japão? Na verdade, eu moro em Kanagawa. Onde eu moro já é Kanagawa. Ah, Kanagawa. Em Kanagawa. Ah, Kanagawa, não é eu muito longe, moro. não. Uhum. Eu moro, na verdade, eu moro pertinho de Tóquio. Eu moro ali na região, uma das regiões ali de Kawasaki, Uhum. mas não no porto, né? Mais para dentro, né? Uhum. Mais para a divisa do Tóquio, na região de Tama, né? Uhum. Então eu moro ali já faz muitos anos. Mas eu sempre rodei assim, mais ou menos nessa região, né? Kanagawa e Ah, tal. não tá muito longe, tá pertinho, né? Quem sabe uma próxima oportunidade podemos Tá estender tão mais pertinho, não, de trem é essa 3 horas para conversa. chegar aqui. É, 3 horas é. É, mas não é igual Osaka, né? Os lados de lá, mais Aí eu tive longe. em Osaka mês Kyushu. passado. Ah, é? É, Fez o que lá em Osaka? Trabalhou eu com tenho isso? que ir para Osaka uma vez por ano. Hum. Em 2020, eu fiz 2 cirurgias em Osaka. Hum, Eu fiz um procedimento que na época, hoje outros hospitais por aí fazem, mas na época só era feito pelo Handa Byoin, que é o hospital da Universidade de Osaka, que é a melhor universidade médica que tem no Japão, eu troquei a válvula do meu coração, entendi. né? Troquei a válvula do meu coração, só que eu não podia mais abrir o peito, porque eu já fiz 2 pontes de safena, já operei pulmão, então os médicos falam que abrir o peito de novo para mim é muito risco. Risco. Aham. Então foi feito um procedimento através de um catéter, né? O catéter leva a bomba até lá, a válvula até Sim. lá e ela abre a válvula, tem que encaixar direitinho para colocar no lugar. E na época também depois eu coloquei um marca-passo, né? E, então, uma vez por ano eu tenho que ir para lá para o médico dar um check-up Um check-up. se a válvula está funcionando Entendi. direitinho, porque é trabalho deles. E eu aproveitei, eu e meu parceiro, né, que toca comigo há 14 anos, né, japonês, tem casas que tocam música brasileira lá, Oh, né? legal. Ele falou assim, vamos fazer uma apresentação lá. Eu falei, vamos, se você marca. Ele falou, eu marco, né? Então, eu fui à tarde para o hospital, viajei de manhã, passei a tarde no hospital e de noite fui cantar Foi em cantar. Osaka, né? E voltei no dia seguinte. Como é que é o nome da banda? Duo Sabiá e Banda. Sabiá. Duo Sabiá. Duo Sabiá Sabiá e e Banda. Banda. O Duo Sabiá sou eu e meu parceiro, né? A gente é o Duo Sabiá. Aí, quando é os festivais, a gente toca a banda, né? Monta com mais músicos. Dependendo do evento, a gente chama mais músicos para complementar. Eu tenho uma galera boa e tenho uma galera boa que dança também, Massa. né? Aprenderam a dançar carimbó, aprenderam a dançar forró.
Japonês é fogo. Quando eles querem, eles Uhum. fazem. Entendi. Sueli, gostaria de agradecer a você pela sua presença também, né? O Miguel já estava aqui, já, né? Já Sim, Vamos marcar um outro dia com vamos mais marcar tempo? com mais tempo, É. para você estender um pouco mais esse papo, que tá um papo muito gostoso aqui, né? Para falar um pouco mais do seu trabalho aqui no Japão, né? posso te dizer com certeza, o meu trabalho é muito mais conhecido por brasileiros em outros países do que no Do Japão. que no Japão, né? Então vamos fazer E isso nós depois. podemos fazer essa divulgação, né? Para que as pessoas possam conhecer melhor, né? O seu Por trabalho. favor, com Com certeza certeza. será um prazer recebê-la novamente aqui um dia, tá bom? Com certeza. Muito obrigado, Então viu, tá, Sueli? Eu que obrigado, viu? agradeço. Tá É bom? só marcar que a gente vem. Tá Ok? ok. Muito Ó, obrigado. vocês- Arigato. 15 minutos. Vamos lá preparar para Vamos lá. vocês. Então, estamos encerrando aqui, Mas eu então. também tenho que me arrumar. Obrigado. Mais um podcast o hoje. nosso podcast desta terça-feira. Com certeza virão muitos aí, muitos outros personalidades da comunidade brasileira para divulgar, né? Seus trabalhos ou o que eles fazem aqui no Japão. Massa. Beleza? Beleza, então vamos lá então assistir essa peça. Grande abraço a todos. E Falou. vamos assistir agora a peça do Luiz. Falou para vocês. Um abraço. Tchau.